Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais uma edição do Jesus na Cidade. Hoje não podia ser diferente, Dia da Consciência Negra, essa é a pauta desse episódio, e eu tenho aqui o privilégio, a honra de estar com dois amigos, dois companheiros de trabalho também, e eu já vou explicar aqui o que nos juntou, para além do fato de sermos negros, né? Mas nós fizemos anteontem aqui uma gravação de uma postagem que já foi feita na mídia social da nossa igreja, aí a Church, por um vídeo por ocasião, né, do Dia da Consciência Negra. E eu de verdade não ia fazer um programa temático, mas pensando na importância desse dia, eu estava falando, por que não replicar essa manifestação, mas agora de uma forma estendida, de uma forma que a gente possa falar mais e fazer essa reflexão. Então, sem me alongar, eu quero apresentar aqui os meus amigos e convidados. Primeiro as damas, né? Por óbvio. Então, essa é a Giovana Rebeca, internacionalmente conhecida como Gibeca, e eu peço que você dê uma saudação aqui para o nosso público e fale um pouquinho a seu respeito. Eu sei que você trabalha na REC aqui, que é a nossa agência de comunicação. Qual é a sua formação? O que você faz na REC? Conta um pouquinho aqui para quem está nos assistindo e obrigado pela participação. Pastor, eu que agradeço de verdade, assim, de coração pelo convite. A gente estava conversando aqui, foi uma surpresa esse convite de participar desse podcast, de verdade. Como você falou, eu sou Giovana Rebeca, tenho 23 anos, eu trabalho na EA Church, na agência de comunicação, que é Reine Comunicação, né, por isso é chamada de REC, e eu tô na parte de conteúdo. Escrevo legendas, escrevo notícias, escrevo posts, né? A gente trabalha na parte de conteúdo. Eu trabalho na parte de conteúdo. Uhum. E é uma alegria, de verdade, estar aqui. Por incrível que pareça, assim, eu tenho, assim, para honra e glória do Senhor, Ele é misericordioso demais, Ele me deu a habilidade de escrever, sempre gostei de escrever desde pequena, então vou começar uma faculdade de jornalismo agora no ano de 2024. E qual é a sua faculdade? Você é formada em quê, neste momento? Neste momento, em nada. Em nada? Em nada, você acredita? Mas é pra glória de Deus, assim, essa habilidade, assim, da escrita. Nada não, você fez o ensino médio completo. Sim, né? Eu fiz... E outros cursos. Outros cursos, não terminei, mas eu fiz. Não terminei, mas eu fiz. Muito bom, muito bom. E aqui o internacional, pastor, cantor, ator, pai, marido, Diego Sampaio. Brother querido, a gente está ensaiando, né, esses movimentos há muito tempo. Que bom que começou já o Jesus na Cidade, e que bom, né, com essa pauta assim, logo em cima. Quero também que você se apresente, Diego, e dê uma saudação para quem está nos assistindo. Bom, o Dani, né, vou chamar de Dani. Por favor. Já apresentou um pouquinho, eu sou pastor, sou um dos pastores aqui na EA Church, né, hoje especialmente cuido do Ministério de Louvor, também faço essa parte com essa ligação com a arte, né, no teatro. Então fiz assistência de direção agora no Luther King. Incrível. Né, a gente traz depois esse assunto. Luther King musical, fiz Radassa musical, Azus musical, e a gente está aí para servir o reino de Deus da melhor maneira possível. E que legal que esse assunto, que a gente está trazendo esse assunto aqui. Já há bastante tempo eu sinto a necessidade de a gente falar um pouco mais sobre isso, ainda mais de uma perspectiva saudável, né? Pelo menos como eu acredito, assim. Acho que vai ser um tempo bem precioso esse aqui. Não tenho dúvida disso. Gente, hoje é dia da consciência negra, é um dia de reflexão, é um dia de olharmos para o passado, para o presente, projetarmos o futuro diante desse pecado, diante dessa mazela que é o racismo, né, no contexto brasileiro. Lembrando que
é celebrado nesse dia porque foi exatamente o dia que lá em 1695, eu acho que eu estou lembrando ainda do meu livro de história, foi a morte de Zumbi, do Quilombo de Palmares, que é interessante, que ele é da capitania de Pernambuco, mas fica em Alagoas, né? Onde foi o maior quilombo do Brasil e aonde os negros, né, que trabalhavam no engenho em Pernambuco especificamente, se insurgiram contra o movimento escravocrata, fugiram e foram para esse quilombo, e dali, desse lugar, foi provocado um movimento importantíssimo para que se chegasse à abolição desse regime absolutamente desumano, desonesto, enfim, e pecaminoso, conforme a gente já colocou aqui. Então, trazido aqui o contexto histórico, eu queria personalizar um pouco aqui a nossa conversa, e aí eu vou perguntar primeiro para a Gi, quando foi que você se entendeu negra? E eu vou emendar duas perguntas aqui, né? Tá. E qual foi a sua primeira experiência, e aqui eu não vou nem perguntar se isso já aconteceu, porque já aconteceu com certeza, de você ter reconhecido, né, que foi vítima de um ato racista? Eu vou responder a segunda e depois a primeira pergunta, pode ser? A ordem dos fatores não altera o produto. Opa, matemática aí, né, na sociedade. Então, a primeira vez que eu me vi, que eu entendi, que eu percebi que eu estava sofrendo racismo, e que, na verdade, eu compreendi que era racismo, intitulei como racismo, identifiquei como racismo muito tempo depois. Naquela época era meio velado, assim, né? Então, não era uma coisa que se falava muito e era ainda mais do que é hoje mimimi, assim, sabe? Eu tava na minha escola e sofri bullying demoníaco, assim, eu vou falar que foi uma experiência bem ruim e bem... Eu não entendi, até hoje eu não entendo muito bem o que aconteceu, porque eu de fato não fiz nada para aquelas pessoas. Mas tudo bem, já estão perdoadas, glória a Deus. Mas elas começaram a me xingar mesmo, me ofender, não só a parte familiar e algumas atitudes que eu tinha, como também o meu físico, né? Elas olhavam pro meu cabelo, então era cabelo de bombril, e ai, a juba que tá muito grande, ai, o cabelo, nossa, que é isso? E as pessoas que eram negras na minha escola, também alisavam o cabelo, e eu também olhava assim, eu falava, bom, a maioria das pessoas que tem aqui tem cabelo liso, então eu vou alisar meu cabelo também, eu quero me sentir parte, né, disso que está acontecendo aqui. E quando a gente é criança, até adolescente, assim, a gente ainda está formando nosso caráter, né, nossa identidade, então acredito que tenha sido um movimento normal ou comum, né, porque normal não é, mas um movimento comum da minha parte. Então eu entendi que eu estava sendo vítima de racismo depois disso, muito tempo depois disso, mas isso afetou muito, assim, a minha percepção sobre quem eu era, né, muito, de verdade mesmo, assim. Então eu alisei o meu cabelo, por muito tempo, eu lembro que, chega até a ser engraçado, eu tinha uma franjinha assim que começava a nascer os cabelinhos aqui, né? Eu pegava a prancha e eu ficava assim, tipo, não quero, e ia bem aqui nessa parte, eu lembro, da franja do cabelo. Então essa foi a primeira vez que eu entendi que eu estava sendo vítima de racismo. Por muito tempo eu neguei a minha negritude, até por comentários de algumas pessoas de, você não é tão negra assim, né, por não ter pele retinta, então você não é tão negra assim, você tem pele clara, você se passa por branca. Então, por muito tempo eu neguei, não por vergonha, mas acho que por também não entender a importância que existia nisso. Meu pai é preto, minha mãe é preta, e eles sempre dentro de casa, minha irmã também, falaram muito sobre a minha beleza, falaram, filha, você é linda, nossa filha, como seu cabelo tá lindo hoje, filha, deixa a mamãe passar
um creme, deixa a mamãe arrumar seu cabelo, né, fazer um penteado. Então minha mãe fazia uns penteados bem diferentes no meu cabelo. E calma que eu tô fugindo um pouco da pergunta. Não. Mas é isso, assim, meus pais, eles sempre reforçaram muito em mim a beleza que existe em mim do jeito que eu sou. Uhum. Mas quando eu quis alisar o meu cabelo por causa de comentários que eu tinha recebido, minha mãe falou, bom, minha filha tá querendo alisar, não tem o que fazer. Não impediu que você o fizesse. Não impediu. E aí eu fiquei um tempo com o meu cabelo liso. Agora, quando eu me entendi como negra, assim, tendo uma alegria nisso, foi recente até, sabia? Eu tinha hoje eu tenho 23, eu tinha 17, 18 anos de idade. Eu passei por um período um pouco complicado. Eu tive uma crise, né? Um surto psicótico, quando eu tinha 18 anos de idade. Quando eu tinha 18 anos de idade, passei por um surto. E nesse surto, assim, foi surreal. Foi surreal mesmo, assim, eu não lembrava meu nome, não lembrava minha idade, eu não lembrava se eu era homem ou mulher, eu não lembrava quem eram os meus pais, eu não lembrava de absolutamente nada. A única coisa que eu tinha claro comigo era que Cristo era o meu Senhor. Então eu passei por um surto mesmo e fui para uma clínica psiquiátrica, e nessa clínica psiquiátrica teve um rapaz que tinha esquizofrenia, que entrava no meu quarto, assim, eu brinco, assim, que foi um representante, assim, do Senhor naquele lugar, de verdade, assim, porque eu tava, assim, a minha Bíblia, e eu sempre ando com a minha Bíbliazinha, assim, né, e aí eu tava nesse quarto da clínica psiquiátrica, minha mãe desesperada, não sabendo o que fazer, não tava falando nada com nada, tava acontecendo nada com nada, e aí esse rapaz, ele batia, assim, na porta, ele se apresentou, disse o nome dele, e ele começou a falar, olha, sei lá, eu vi você cantando, que eu cantava muito, né, na clínica psiquiátrica. E ele falava, eu também sou cristão, eu vou colocar umas músicas, uns louvores pra você ouvir. Por que eu tô falando isso? Porque esse mesmo rapaz, que tinha esquizofrenia, que estava internado junto comigo, ele olhava pra mim e falava, nossa, como seu cabelo é lindo. Ele falava assim, aí ele passava assim, meu cabelo, eu falava, seu cabelo é muito bonito. E eu tive algumas experiências muito ruins também, não só na época do bullying, quando eu era mais nova, como depois de inferiorização, sabe mesmo, de inferioridade, apontavam pra mim, você é feia, sua pele, o seu cabelo, era muita coisa na minha cabeça, sabe, e ele começou a despertar um outro olhar pra mim mesmo. E eu lembro que eu tava em crise, eu não sabia o que estava acontecendo, sabia que tinham pessoas que estavam cuidando de mim, e aí minha mãe falou assim, eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu olhava no espelho assim do banheiro do quarto, né, na clínica, eu falava assim, mãe, eu sou bonita, né? Aí eu passava no meu cabelo, e olhava, falava, nossa, esse cacho tá bonito, e eu ficava feliz, e eu lembro que eu fiquei feliz, então foi a partir dali que despertou de novo, assim, um olhar diferente, uma percepção diferente sobre quem eu era. Porque antes disso, eu até gostava, assim, mas não olhava com aquele olhar de prazer em quem eu era, sabe? Então ali foi quando começou a ser resgatado isso em mim. Lembra das perguntas ainda ou não? Lembro. As primeiras vezes, né? Lembro sim. Eu vou começar... vou começar certinho. Vamos retomar a ordem aqui desse negócio. Não, cara, é muito louco, né? Eu vou tentar contextualizar isso. Eu completei esse ano 40 anos, então eu nasci em 83. Se prepare, cara, agora é só ladeira abaixo. Agora, né? Mas nos anos 80, se falava muito... A gente tinha uma discussão sobre raça muito diferente do que a gente tem hoje. Sim. Né? Então, também não sendo um negro retinto, especialmente nos anos 80, você se torna uma pessoa meio que sem identidade, assim. Porque você não é... Você é escuro demais para ser branco e claro demais para ser preto. Né? Nesse lugar, assim, mais ou menos que tá. Então, isso começou a ser um problema para mim. Eu comecei a jogar basquete com
11 anos de idade, de 10 para 11, num clube perto da comunidade onde eu cresci. E aí, mas isso era uma questão para mim, não saber quem eu era, eu tinha essa questão com a identidade. Por conta do basquete, e especialmente nos anos 80, ninguém, por não ter essa discussão racial, não tinha alguém que instruísse sobre essa identidade de racial e tal. Uhum. E aí, mas ao assistir a NBA na época, eu lembro que uma TV começou a transmitir alguns jogos da NBA. Bandeirantes, né? Bandeirantes, é isso aí. A fase de Michael Jordan, isso aí, Johnson, isso mesmo. E aí eu comecei a assistir NBA, porque eu tava jogando basquete. Uhum. E aí eu comecei a ver pessoas que pareciam comigo. E aí eu falei, o que é esse cara? E aí a gente tá falando de uma outra cultura que tem essa discussão, tá muito mais avançada, né? Especialmente já naquela época. Foi naquele momento que eu entendi quem eu era. Não só que, engraçado um fato que eu vou contar, a minha família é uma família muito misturada, assim, né? O meu pai era descendente de índio, então meu pai tem a pele bem escura, mas tinha um cabelo bem liso, né? Quase não tinha pelos, assim. É engraçado, né? Essa característica do indígena. Eu tenho um amigo que é indígena e ele tem barba. Ele fala, cara, tu não me chama de japonês. Pois é, meu pai, assim, e a família da minha mãe é misturada de descendência portuguesa e negro, né? O avô da minha mãe pegou o final da escravidão no Brasil, que foi o último país né? Enfim. E aí eu lembro que no conjunto habitacional onde eu morava, mudaram algumas pessoas para lá, e chegou 2 meninos, um era da família, o outro era um primo que veio, e chegaram lá para morar lá. E aí a gente joga bola junto e faz aquele negócio. E eles, um pouco antes disso, então eram 11, devia ter uns 9 anos, eles tinham o cabelo comprido, liso, até o ombro assim. E aí eu lembro de falar, cara, que legal, acho que eu vou deixar meu cabelo crescer. Só que eu não tinha entendimento de que nós tínhamos características completamente diferentes e de que meu cabelo não ia crescer igual ao deles. Isso foi parte de onde começou essa crise. E aí, voltando, né, o basquete me trouxe me colocou num lugar de, sabe, poxa, você E desde então, não só que é muito legal, quando eu converso com outros amigos negros, todos eles passaram por uma fase que teve de alisar o cabelo. Uhum. Eu nunca alisei meu cabelo. Uhum. Porque eu sabia que ele era uma marca de quem eu era, entre outros traços, assim, né? Então, eu acho que o basquete e naquela época, assistir NBA me ajudou muito a entender quem eu era, né? Eu sofri essa crise, mas entendi, cara, eu sou um negro de pele não retinta, mas eu sou negro e tal. Legal. Só que essa discussão não existia naquela época. Uhum. E aí a gente vê como, logo depois disso, o racismo ele vai afetando. Porque até hoje, né? Apesar de hoje a gente ter um entendimento, toda essa discussão ter mudado, e as pessoas conseguem entender como é que funciona, né? Essa questão da negritude fora da África, porque a gente está falando de fenótipo diferente, né? Uhum. Mas em países miscigenados como o Brasil e como Estados Unidos, por exemplo, também, a gente tem uma outra característica de negros, né? Então, nós temos negros retintos de pele muito escura e a gente tem outras fatias do que é essa negritude. Mas eu acho que os primeiros contatos com o racismo, eu cresci na igreja, então sempre veio de maneira muito velada, né? Tinha sempre uma ligação com aspectos culturais e sempre, no meu caso, sempre foi muito direto ao cabelo, assim, né? Uhum. Mas poxa, quando eu entendi quem eu era, eu falei, poxa, então eu quero agora... Então, eu com 13, 14 anos, eu comecei a usar Black Power, e assim, cara, eu usei Black Power a vida inteira até 2011, aí em 2011 eu raspei a cabeça, fiquei, sei lá, 4 anos com o cabelo bem curtinho, e aí depois deixei crescer de novo e não cortei mais. Mas sempre tinha essa questão com o cabelo. Uhum. Você não acha que você podia cortar um pouquinho? Uhum. Acho que você vai ficar muito melhor com o cabelo mais baixo. Acho que, sabe, são várias questões, né? Vou citar só mais um caso, já mais velho, trabalhando numa empresa. Na época eu levei isso, a gente levava muito na brincadeira, assim, mas o meu apelido era Assolan.
O meu apelido era Solan. Isso pra não chamar de Bombril, né? É isso aí, vamos chamar de Bombril. E assim, eu era o único negro da firma, assim, né? Todo mundo, eram todos brancos de cabelo liso e tal, e eu era o pontinho preto na empresa. Mas então assim, vai afetando a gente de maneira diferente, especialmente porque eu cresci dentro da igreja, então a gente tem algumas questões aí sobre como tudo isso se desdobra, né? Mas essas foi assim que eu me descobri e foi como eu fui lidando e tentando perceber. É claro que conforme a gente vai assumindo também parte da cultura, a leitura social é diferente sobre você. Sim. As pessoas não têm dúvida, né? Sim. Não que hoje ninguém tem dúvida mais nesse tipo de discussão, mas antigamente. Eu tive mas é que eu vou lembrando dos episódios aqui, gente. Vocês vão ter que me parar. Vambora. Eu lembro de uma vez ter feito trança. E isso já tem tempo, tá? Eu tinha feito trança e tinha ido na galeria da 24 de maio para fazer o pezinho. Então fiz o pezinho. O que a gente, quem usa trança sabe como é que faz. Eu peguei uma touquinha de meia fina, sim. Coloquei para poder deixar arrumadinho e coloquei uma touca por cima. E eu saí na galeria. Na hora que eu cheguei, parei, olhei para um lado, tava de fone de ouvido, olhei para o outro lado. E aí eu podia ir embora pelos dois lados. Aí eu decidi que eu ia por esse lado. E desci. Desci sentido Vale do Anhangabaú ali. Tá. A praça, né, e tal. Cara, eu tava já no meio, assim, comecei a ver que as pessoas estavam me olhando. Mas eu não tinha entendido por que as pessoas estavam me olhando. E eu só tô andando. De repente, eu tava com a música muito alta aqui. De repente, na hora que eu olho pro lado, tinha um carro da polícia com um policial quase pulando pra fora com a arma apontada pra mim. Uau! Só que eu não tava ouvindo porque eu tava com fone de ouvido. E, portanto, você não percebeu. Na hora que eu percebi, eu peguei, parei, levantei, eu vi que ele tava falando um monte de coisa, mas eu não tava ouvindo nada. Eu só falei, eu vou tirar o fone. Tirei o fone e soltei, assim. E aí, enfim, eles me abordaram. Aí, a primeira coisa que ele fez foi tirar minha touca. Na hora que ele tirou a primeira touca, tinha só uma touquinha de meia, né? Então, imagina a situação. Eu com a touquinha de meia, no meio do centro de São Paulo. Enfim, e aí uma das frases que me acompanhou ao longo dos anos, assim, em relação ao racismo e tudo, você tem um perfil suspeito. O perfil suspeito foi me acompanhando, Exatamente. Né? Perfil suspeito, normal, dependendo de onde nós estamos, você tem o perfil e está em atitude suspeita. Eu já fui também vítima de uma blitz. Não, foi uma abordagem completamente desastrada no meu bairro, Coab do Candário, Zona Oeste. E o que me salvou foi o fato de eu ter reconhecido o policial e ter gritado, porque eu estava atrás do meu prédio, que era bem mal iluminado à época, junto com 3 amigos, indo para a escola para poder fazer a divulgação do Grêmio Estudantil no período noturno, porque eu estudava no período da tarde, ou seja, a gente estava numa atitude até política naquele momento. Bom, resumindo, nós, os 3 negros, andando nessa rua mal iluminada, os caras pararam o carro, mas assim, com a arma em riste, mas pra fazer mesmo. Estrago. E eu gritei o nome do policial. E aí ele reconheceu a minha voz. Nossa. Aí ele falou, pô, é o Daniel. E aí ele trabalhava no contraturno da escala dele, como segurança do sacolão do bairro, que minha mãe era caixa. Ele é o Daniel, filho da Débora, para. E aí eles pararam, né? O que ia acontecer ali. E, pô, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, como que eu tô fazendo aqui? Tô atrás do meu prédio, indo pra escola. Eram 8h30, 9 horas da noite. Não, que não sei o que, os caras, né, visivelmente bicudaço, sob efeito de droga, etc e tal. Eu não tenho dúvida que se eu não tivesse feito essa intervenção, ainda iam inventar alguma ficha pra gente, aquelas coisas que a gente sabe. Sim. Mas é isso, né? Tava em... E aí eles verbalizaram isso. Não, vocês estão aqui em atitude suspeita. Eu falei, eu tô no meu bairro, atrás do meu prédio, indo pro colégio. Quer dizer, a atitude suspeita é a cor da minha pele, ponto. E no bairro de periferia, onde a população é predominantemente preta. Muito louco. Eu lembro que nesse dia ele pegou, me abordou, e aí eu tirei, enfim, tirou a touquinha, aí eu falei, vou tirar, isso aqui é só por causa do cabelo, tirei, tal. Aí a gente começou, me revistaram, perguntaram
na hora que eu falei assim, você mora onde? Eu falei, eu moro em Taipas. Ele tá fazendo o que aqui? Cara, eu vim na galeria e tal. Enfim, comecei a conversar um pouco, fui explicar um pouco pra eles. Falei, pô, é que você olhou pra gente e saiu pro outro lado, e aí você anda meio gingando e tal, e aí você saiu, né, pô, se você tem, essa é a frase que me marca nessa situação, foi, você tem um perfil suspeito. Eu falei, cara, o que é ter um perfil suspeito, né? A gente até brinca, quando a gente conta essas histórias, a gente brinca um episódio do Chris, da série, que o cara a polícia pergunta, e aí o cara começa a dar uma descrição de uma pessoa que fez uma coisa ruim no bairro, e aí o Chris, um seriado de comédia, tá, gente? Então ele brinca, fala assim, o policial entendeu o quê? Ele andava negro, ele vestia negro, ele falava negro, ele, né? Então, mas gente, é isso mesmo, né? Pois esse é o entendimento. Esse é o entendimento. É muito, eu me lembrei agora de uma situação análoga que você está falando, mas ela frisa bem o que é o consciente racista, né, que está na sociedade. Eu estava com um amigo, ambos éramos vendedores. Rui César faz parte da membresia da nossa igreja, é o diácono, aquele que parece um padre, assim, ele é cabelinho branco, carequinha, querido. Rui, te amo, cara. E eu falei para ele, você quer ver como o racismo de forma prática? Ambos estávamos vestidos iguais, com a mesma valise carregando no produto que nós vendíamos, e nós íamos entrar numa agência bancária que tem a porta giratória. Aí eu falei para ele, vai na minha frente e entra no banco. Ele entrou, passou pela porta, com o mesmo conteúdo, com a mesma roupa, com exatamente o mesmo setup que eu estava. Aí eu fui fazer o mesmo movimento de entrar no banco. Quando deu a primeira volta, o que aconteceu? Travou a porta. Nossa. O Rui é um cara extremamente pacato, ele ficou no estado de indignação, ele foi pra cima do sujeito que fica... Eu acabei de passar, você travou meu amigo. Eu falei, calma, eu tô absolutamente acostumado com isso, tá tudo certo. Mas eu fui, tive que abrir a pasta, tive que mostrar, tive que tirar o cinto, tive que... Sabe, então é isso, né? Como é que é? Perfil suspeito. É legal a gente pensar, já aproveitando essa aqui, só para mim, isso aqui é bem um exemplo de como o racismo estrutural funciona. Né? Exatamente. De que ele força a sociedade a enxergar os indivíduos pelo seu estereótipo, né, e pela cor de pele, é assim que pela forma que tá vestido, pela forma que tá vestido, usa o cabelo, é isso aí. E isso afeta, engraçado que isso afeta brancos e negros, porque às vezes o cara que tá lá no banco, que é o segurança, é um cara preto também. Exato. Não, e era, de fato. E era de fato. Você entende? Sim. Isso cria... Eu tenho um documentário chamado 13ª Emenda no Netflix. Tá falando, é claro, da 13ª Emenda da Constituição Americana, enfim. Sim. E o documentário é incrível, né? É claro que nem tudo se aplica à nossa realidade, mas sim, é fantástico da gente ver. Mas eu lembro de um depoimento de um dos especialistas falando de que o racismo faz isso, né? O racismo faz a gente até ter medo dos próprios irmãos. E aí eu lembro que uma mulher, quando eu citei a questão de que às vezes o cara que tá lá também é preto. Só que ele também está sendo consumido por essa estrutura que faz ele enxergar o outro igual ele como um perigo. E aí no documentário, essa especialista vai dar um exemplo. Falou, por exemplo, você está andando na rua à noite, né? E você tá andando, você preto, tá andando, e vem uma pessoa branca do outro lado. No seu imaginário, você não tem uma ideia de que aquela pessoa é perigosa. Você não mudaria de lado. Mas se você tá andando e você vê uma pessoa preta vindo, no imaginário, por conta da estrutura, exatamente, aquela pessoa pode ser perigosa. E você troca... como ele afeta, né, os dois lados da história. E o desafio, né, isso é fruto de uma construção, né, social feito, né, ao longo da história, que precisa acabar. Sim. Precisa ser desconstruído. E é por isso, gente, que existe o Dia da Consciência Negra, para que a gente possa trazer essa pauta que é cara, que é difícil, né, de ser
abordada, muitas vezes difícil de ser explicada, né, principalmente para quem está do outro lado do balcão e, sobretudo, a todo esse tempo não, foi ontem, né, no nosso caso, 1888, está aí ainda, está muito pertinho, né? Se a gente pegar a história do país, são 400 anos, quase 400 anos, né? 380 e alguma coisa, 85, se eu não me engano, anos de regime escravocrata, e somente esse curto período, né, que a gente saiu desse pesadelo e saiu dessa injustiça. E carregamos essas marcas até hoje, né? E precisamos nos debruçar. E quem está hoje, para concluir o raciocínio, né? Quem tem pele branca hoje olha para a situação, a conta simplista a ser feita é: não, mas não fui eu. Tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Né? Não fui eu que lá atrás, né, subjuguei, escravizei, dei chicotada, etc. e tal. Então eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. E não é verdade. Todos nós temos a ver com isso, e se a gente não tiver a coragem de encarar essa pauta de frente, tudo isso que a gente está relatando aqui vai continuar acontecendo. E, Gi, qual é o lugar equilibrado, o lugar em que realmente há uma construção dessa desconstrução que a gente acabou de colocar aqui, que nós devemos ocupar? Porque também, e aí é um entendimento meu, tá? Eu acho que tem uma militância também que é muito belicosa, muito... E aí eu sempre uso para ilustrar isso, né? Eu acho que a gente tem que ser mais Martin Luther King do que Malcolm X, né? E aonde está esse ponto de equilíbrio, na sua opinião? Olha, eu acredito de verdade, assim, que a gente não pode ser passivo de continuar carregando isso, a nossa história, de modo a entender que, ainda a nossa história, de modo a entender que isso não é algo que deva ser falado. Então essa passividade não pode existir, mas a gente precisa ser ativo não em militância. Eu acho que militar é algo agressivo, e se a gente tomar essa postura de agressividade, a gente acaba se equiparando às pessoas que fazem isso com a gente, sabe? E às vezes, na realidade, eu penso muito assim que, como é algo, como a gente está falando, estrutural, por exemplo, expressões, né? Ah, você está denegrindo a minha imagem. Ou ovelha negra da família, sabe? Ou criado mudo, sabe? Expressões como essa já estão incrustadas assim na nossa sociedade e normalizadas. Só que... Explica o criado mudo, que talvez tenha pessoas que não saibam por que essa expressão é racista. É que eu não... É que, olha, eu não vou saber... Eu não sei explicar. Você lembra disso? Que o criado... É que pra mim o criado mudo era um criado mudo mesmo. Ele fato, ficava do lado, normalmente, da cama dos seus senhores ali, para servi-los em todas as suas necessidades, né? Inclusive no calor, abanando, e qualquer pedido que eles fossem fazer, esse criado era absolutamente impedido de emitir qualquer som, de falar, de se manifestar, e por isso ele era um criado mudo, e por óbvio, ele era um escravo, ele era negro. Sim. Então, esse tipo de expressão já está na nossa sociedade. Eu acho que, às vezes, até eu entender que isso era racista, que isso era algo que já estava normalizado, demorou um tempão. Então, assim, eu acho que a gente não pode ser passivo de continuar aceitando as coisas como elas estão, mas eu acho que a gente precisa ter um olhar, enquanto cristão, inclusive, de compaixão, assim, porque às vezes as pessoas de pele branca, elas não têm esse entendimento por não terem passado por isso, ou por, de fato, assim, não... E por não terem passado por isso, elas não entendem como é isso na pele, sabe? Então, acho que a gente precisa ter essa compaixão e o ativismo e a paciência, a longanimidade de, mano, olha, você tá disposto a entender
o que a gente tá querendo dizer a respeito disso, porque a gente não tá, tipo assim, que quando a gente aborda esse assunto, como é muito indigesto, não só para os pretos, como para os brancos, que tipo, eu não tenho nada a ver com isso que você tá falando, então a gente precisa entender qual é a posição da pessoa, a gente, tipo assim, você tá disposto a entender o que eu tô querendo dizer com isso? Eu não quero te atingir, eu não quero te culpar, quero que você olhe pro meu lado, sabe? Então, acho que é uma conscientização, e essa conscientização, ela não precisa ser feita de modo agressivo, ela não precisa ser feita de modo a ser um discurso de ódio, assim, sabe? De você trazer esse assunto à tona, porque às vezes também é muito velado, amigos, às vezes tem comentários que acabam por machucar a gente sem eles nem perceberem, sim, sabe? Porque de tão dentro da sociedade que isso tá, de tão normalizado que é. Então, acho que a gente pode, acho que, como você perguntou, né, esse ponto de equilíbrio, ele é muito na conversa, a atividade na conversa, a maneira de tratar, com compaixão, com paciência, porque é um assunto indigesto. E se é estrutural, eu acho que se a gente chegar com os 2 pés no peito, a gente acaba tomando uma postura de militância, de vitimismo, aí sim, de vitimismo, porque eu, umbigo, eu, pra mim. E não é assim. É essa maneira como eu penso. Eu acredito que a militância ela cumpre um papel, ela tem a sua importância, né? Exatamente para que a gente consiga encontrar o equilíbrio entre a passividade e eu vou usar e a atividade, né? Eu vou usar essa expressão. Perfeito. Sobre nós sermos ativos. Perfeito. E ao mesmo tempo esse nosso ativismo num passado limite, e ao mesmo tempo a gente também não encontrar um lugar de, poxa, a gente tem que ser passivo, e a gente também passar do limite. Então eu acho que a militância ela cumpre um papel. Isso significa que eu concordo com tudo que a militância de maneira geral faz? Não concordo. Mas eu acho que ela cumpre um papel. Se o nosso desejo, então, é sermos equilibrados, a gente precisa conseguir levar em consideração os 2 pontos. Em que sentido eu quero dizer isso? Especialmente tendo mais contato agora com as falas do Luther King e comparando ao seu contemporâneo Malcolm X e tudo mais, e até mesmo fazendo um pouco de estudo de caso para os personagens, assim, a gente entende que, por exemplo, na peça eu interpreto um cara chamado Roy. O Roy, ele... Dá contextualizada pra galera, você já fez menção no início da nossa fala, mas fala um pouquinho sobre a sua participação na companhia Nissi, agora saindo da posição de ator, cantor e assumindo a direção. Parabéns. Sensacional. Bom, eu já tô com a companhia Nissi há cerca de 5 anos, né? Entrei com o Rua Azul Musical, que também tratava um pouco dessa questão racial e vida no espírito. Aliás, um parênteses, eu fui assistir. Eu não assisti agora ainda, eu vou assistir com certeza. Mas um lugar que eu me desidratei, eu chorava o tempo inteiro. E aí eu olhava pra eles em cena e falei, tomara que eles não percebam que eu tô chorando aqui, cara. Porque eu fiquei assim, pastor chorão, cara. Mas a gente chorava também, a gente... Enfim. Demais. E, então o Azusa já falava um pouco disso, né, dessa relação, e apresenta o William Seymour como... cara, um pioneiro, assim, sim, nesse sentido da luta racial e do entendimento de que as pessoas são iguais e que essa mudança de mente acontece quando a gente tá cheio do Espírito Santo, isso acontece. Não só que a grande discussão para os jornais na época não é que as pessoas estavam recebendo dons, não era essa a questão, era que tinham brancos e negros no mesmo lugar. E aí, não só que... Cara, só aproveitando, isso é muito importante ser dito, e talvez você ia chegar nesse lugar e eu tô te interrompendo, mas quero que você ratifique, mas a importância dessa peça também vai nesse sentido, porque quando se fala do movimento da Rua Azusa, na média, aqui no Brasil, você só fala sobre a questão da manifestação dos dons, do pentecostalismo, exatamente. E todo esse contexto, que é o fundamental, não é dito. Inclusive em seminários, etc. e tal. Então, assim, eu sempre briguei
lutei, né, e brigava contra essa narrativa que só considerava um aspecto desse movimento, importantíssimo, Sim. mas não trazia o contexto histórico, o contexto social. É disso que se trata. Desculpa te interromper. Não, e parte exatamente desse lugar. Pô, Seymour não, ele foi fazer escola de Bíblia, né? E ele não podia assistir às aulas dentro da sala. Isso é um seminário teológico. Essa cena... Seminário teológico. Exato. Ele era preto, não podia fazer aulas de dentro. Ele assistia do lado de fora. E aí, então, enfim, o Azusa, a gente já abordava essas questões. Agora, no Luther King, né, o meu primeiro contato, então, com a peça foi sendo assistente de direção musical, então trazendo essa questão do canto afro-americano, de como a gente ia colocar aquilo, enfim, dirigindo o pessoal nesse sentido, e agora também atuando, a gente vai observando que, por exemplo, o Roy, que é o cara que eu estou interpretando agora, ele era um dos presidentes da NAACP, né, que era a Associação Nacional para o Avanço de Pessoas de Cor. Era isso. É muito louco que ao longo da peça, você vai percebendo nas falas dele que ele também tinha questões da preocupação ou até mesmo de um desejo, talvez indignado, de ser violento. Porque a gente está falando de ver a família, de ver os amigos, de ver as pessoas sofrendo, de apanhando e de que aquilo vinha. Ao mesmo tempo, essa mesma pessoa que tem isso aí tinha os valores do evangelho, da Bíblia. E aí ele opta, né, que é o mesmo lugar do King, que ele opta em qual vai ser a atitude dele. Então esse ímpeto violento tá lá dentro. Uhum. E a gente respeita isso por conta do sofrimento, claro, da dor, de tudo que ele vê. Ao mesmo tempo, o lugar equilibrado, então, é o que a Bíblia vai me ensinar a respeito. Uhum. A despeito do que eu sinto, de como eu gostaria de tratar a situação, existe um caminho que esse caminho é um caminho bíblico. Então, a despeito do que eu sinto e daquilo que eu estou vivendo, eu vou escolher caminhar por esse caminho. É uma escolha, isso aqui. Então, eu não vou ser violento. A não violência pregada por Martin Luther King era uma escolha, não um desejo. Sim, entende? Sim, não um desejo natural. Sim. Poxa, o meu desejo é ser pacífico. Sempre para ilustrar essa situação, aquela teoria não, que acontece de fato com o movimento pendular, né? Sim. Então o pêndulo está aqui parado há muito tempo, né? Com o negro sendo vítima de racismo, de violência, de toda a natureza. Então, quando você solta, o movimento contrário é violento também. Sim. Em teoria, é isso que acontece. E até você chegar no ponto de equilíbrio, isso aí. Vai um tempo. Então, assim, você tomar a decisão de parar desde o primeiro movimento aqui, dói. Sim. Exige posicionamento, exige... e eu acho que permitir, né, a ação do Espírito Santo frutificando na sua vida. E é por isso que é tão importante essa conversa, assim, para que a gente possa apresentar uma possibilidade sobre como lidar com todas essas questões, né? Então, hoje, para mim, eu acho que o ponto de equilíbrio é a baliza do Evangelho. Amém. De nós olharmos para esse lugar. É inevitável. A gente citou algumas situações aqui. Cara, imagina, para você que está assistindo essa conversa aqui, imagina como é você entrar num... Recentemente aconteceu. Eu entrei numa perfumaria com a Alana e ela foi olhando as coisas. E aí ela entrou no corredor e eu estava junto com ela. Aí de repente ela foi pro outro corredor, eu fui junto. Aí ela foi pro terceiro corredor e eu só acompanhando. De repente eu olhei para cima e vi que tinha os seguranças, né? E para cada corredor que a gente ia, ele ia junto, né? E aí, por tudo aquilo que a gente já viveu, o desejo é de ter uma resposta mais... altura, contundente é o que é a ação. E aí eu só falei para ela, eu vou esperar você lá fora. Termina o que você está fazendo e eu vou... Ela, mas por quê? E aí depois a gente conversou. O desejo é de devolver na mesma moeda, mas por entender que o que tem que balizar as nossas atitudes e a nossa vida é o Evangelho, a gente escolhe ter uma atitude diferente. Então o Evangelho é esse ponto de equilíbrio. A despeito do que eu sinto, da vontade que eu tenho de responder, eu entendo que esse não é o caminho e vou fazer uma escolha. Qual é a escolha? É a escolha de ter uma resposta não violenta. E essa conversa aqui pode promover uma possibilidade
para essas outras pessoas que às vezes só tem como referência a resposta violenta dessa militância fazendo errado, dessa militância errada, né? Uhum. Então a gente precisa conseguir expor outras possibilidades. Pô, a gente pode fazer outras coisas. Sim. Né? Vou reclamar que a igreja é racista. Tô falando de uma maneira geral, né? Sim. Tá. E aí eu vou ser violento? A gente não está trazendo nenhum tipo de benefício. Sim. Essa conversa é muito mais importante para que o branco entenda qual é o meu papel como branco, cristão, dentro de toda essa discussão. Que lugar que eu ocupo? Sabe? E o que então cabe a mim como um branco antirracista, cristão, dentro de tudo isso? São essas conversas que vão trazendo esse equilíbrio, né? Eu sempre penso e tenho refletido muito sobre isso, até porque eu me reconheço um militante ou ativista, ou seja lá qual for o termo utilizado, mas alguém que verdadeiramente está debruçado e comprometido com essa causa, também muito recentemente. Porque por ter crescido num ambiente de igreja onde supostamente, e hoje com mais maturidade, tendo uma visão crítica, eu enxergo N situações que sim, existisse racismo velado, né, ações que de fato tinham esse cunho e que faz parte da cultura, tá no comportamento comum, né? E é por isso que a gente tá aqui conversando sobre isso. Mas e aí voltando até no primeiro ponto da conversa, que vocês relataram, né? Na sua casa, seus pais sempre reforçaram a sua beleza e negritude. Sim. E o Diego falou um pouquinho da infância dele. Isso nunca foi uma pauta na minha casa. Uhum. Nunca foi. Nem por parte do meu avô, que é negro. Minha família também é bem miscigenada. Vocês conhecem a minha avó. Ninguém acredita que ela seja minha avó de fato, porque ela tem a pele ela branca, ela é descendente de alemão com judeu, provavelmente. Meu avô, sim, a gente não conhece a árvore genealógica para trás dele, né? Porque, inclusive, até isso nos foi roubado, né? Nesse processo completamente desastrado de abolição. E portanto, eu fui empurrando com a barriga, sendo vítima de racismo e contemporizando, e a vida foi seguindo, mas já enxergando algumas questões, né? À medida que você vai, por exemplo, academicamente evoluindo, e aí, né, para nós que crescemos em bairros periféricos, ali a predominância é negra, mas à medida que você evolui, você sai desse espaço, porque não tem universidade na periferia. Hoje tem poucas, mas ainda é muito pouco, e, portanto, esse jovem da periferia não acha que esse lugar é para ele, e eu, graças a Deus, fui migrando. E aí, quando você chega já no ensino médio, que eu já não fiz no meu bairro, eu sei lá, tinha 10% da sala que era negra. Quando eu fui para a faculdade, tínhamos 2 alunos numa sala no primeiro ano com 40. E foi a partir desse momento que eu comecei a ser mais intencional, sabe? E fazer essa leitura. 0,5% da sala. Exatamente. E começar a refletir nos porquês. E aí é o que o Diego falou também sobre a abordagem. Década de 80, né, 90, já começa um movimento mais, e aí, inclusive, muito ligado à cultura black, hip hop, sim, break, etc e tal. E aí essa pauta, principalmente na cena paulistana, começa o rap, né, a vir à tona, e eu comecei a perceber que eu precisava falar, me engajar, porque eu já estava num lugar de privilégio, na minha opinião. Sim. De ter conseguido chegar numa universidade em detrimento de todas essas barreiras, de estar em lugares que não são feitos para pessoas de pele preta e frequentar esses lugares em detrimento de qualquer tipo de preconceito e de estranhamento, né, que as pessoas que frequentam esses lugares. E o fator igreja foi muito importante para que eu encarasse, né, essas Sim. situações sem temer mesmo, sem construir um muro, né, muito difícil, né? O jovem, isso é uma coisa que é difícil de explicar também para as pessoas que não passaram por isso, e a barreira que não é física, né, que é criada para esse jovem periférico negro para estar nesses lugares.
Então, o Diego acabou de ilustrar aqui. Você acha que é legal você estar numa loja pagando? A gente vive no regime capitalista. Sim. E você ser monitorado ali no seu ato de compra. Então, eu realmente quero aproveitar essa fala aqui e perguntar para vocês, assim, quando que vocês começaram também, né, a intencionalmente falar mais, a incidir mais sobre essa pauta que é tão importante e cara para nós, né? Primeiras damas? Primeiras damas. Tá. Como eu estava contando para vocês, existiu essa questão da minha crise, e aí esse rapaz, ele começou a falar do meu cabelo e tudo mais. E aí, quando eu percebi, olha, gente, nossa, acabei de lembrar que importante que foi isso, meu Deus, obrigada, Senhor, olha só. Eu tava na clínica psiquiátrica ainda e minha mãe percebeu esse movimento de, puxa, ela tá resgatando alguma coisa. Minha mãe tava lá, ela percebeu esse movimento de ela tá começando a entender de novo quem ela é, porque eu tinha perdido isso completamente. No surto, eu não sabia nada. Quantos anos eu tinha, minha idade, ótimo. Quantos anos eu tinha, meu nome, meu sexo, eu não sabia de nada. Quantos anos eu tinha minha idade, quando eu tinha nascido. Não, eu não fazia ideia. Quando é meu aniversário, né? Sabe? Eu não sabia. E aí minha mãe chamou uma amiga muito querida dela, de anos, que é preta, assim, retinta, e para me visitar nesse lugar, nessa clínica psiquiátrica. E ela começou a falar comigo, ela falava assim, Gi, você é preta, você é uma negra linda, linda, ela falava. E ela afirmava, olha o seu cabelo, vamos arrumar o seu cabelo, vamos, porque na clínica eu não sabia quanto tempo eu ia ficar, então a gente não levava produtos de cabelo, pente, tudo mais. Aí ela falava, vamos com esse cuidado? Então, a partir daí, quando isso foi resgatado, eu comecei a dar mais importância para isso, porque, como eu falei para vocês, não era uma coisa super importante. Sim, não era, sim, não sim. era. Eu nem achava que eu era preta, nada. Sim. Então, foi a partir daí que eu comecei a me expressar de outra forma. Às vezes brincam comigo, não, você não é, né? Eu falo, mano, eu sou, velho. Olha meu traço, tá vendo a minha boca? Olha aqui, eu sou sim. Então, assim, e é muito curioso, porque esse racismo, como a gente tá falando, ele está dentro da igreja. Então, por exemplo, eu fui numa missão chamada Jovens da Verdade, e eu tive a oportunidade de falar sobre isso. Uma missãozinha desconhecida aí, não é um trabalho que não tem nem um pouquinho de expressão, né? É muito bacana, eu fui nessa missão para servir como equipe, né, eu tava como QG, que é quebra-galho, quartel-general, qualquer coisa nesse sentido, fez parte muito da minha descoberta também, da minha identidade em Cristo, e eu tive a oportunidade de falar sobre isso em um pequeno grupo. E tinham bastante meninas pretas, né, de abrigos que iam para lá. Então, eu contei uma experiência que eu gostaria até de compartilhar com vocês, que eu compartilhei com o pastor Daniel e com o pastor Diego, sobre a minha transição capilar. Porque quando eu comecei a alisar o meu cabelo, eu achava que eu ia ficar bem assim, sempre surgia, né, um cachinho ali, um cachinho lá, eu ficava, tem que sair. E aí, quando eu comecei a entender que eu poderia retornar para o meu cacho original, que foi essa experiência que eu estava contando para as meninas, a gente estava no acampamento Jovens da Verdade, a gente sentou em roda, e ainda depois de eu ter passado por esse processo de transição que é muito difícil, pessoas continuavam, enorme, e vamos abaixar um pouquinho o volume e tudo mais. Teve um dia que eu tava na casa do meu pai, e na casa do meu pai eu tava saindo para ir pra igreja, eu acho. Fui orando no elevador, desci o elevador orando, e eu me deparei com um carro na minha frente, normal, estacionado, saí do prédio e tinha um vidro do carro normal. E enquanto eu tava descendo
o elevador, eu pensava, eu tava orando, falava com o Senhor sobre mim, sobre ele, enfim, né, oração. E aí quando eu me deparei com esse espelho do carro, eu olhava pra mim assim, e eu ficava triste com esses comentários. Eu falei assim pra Deus, falava, Deus, eu não quero mais ficar triste com isso, eu não quero mais ter essa questão. E ele falou, o Espírito de Deus falou comigo, falou assim, filha, Juba, né? Quem é o leão da tribo de Judá? Então, o que o pastor Diego falou foi muito pontual, assim, o evangelho, ele é o ponto de equilíbrio, não só de equilíbrio, eu acho que até ouso dizer, tá? De erradicação disso. Porque não é só, mano, eu ouso dizer de verdade, porque não é só... Mas você tá coberta de razão, pode falar mesmo com muita ousadia. Mesmo, com força. Força. Porque, puxa vida, e a fala dele também, nós somos houve um desejo criativo do Senhor, e nós somos uma fatia desse desejo criativo de Deus. Então, mano, eu gosto de brincar. Os traços que a gente tem remetem à força, né, a resiliência de todo esse tempo. A gente não foi extinguido, tipo, a gente tá aqui, sabe? Então, todo esse tempo, toda essa história que a gente carrega, a população negra, eu gosto de dizer mesmo que é uma forma gloriosa de Deus falar assim, olha, ainda tem esperança, você pode continuar, sabe? Porque depois de tudo que a gente passou, sabe? Aí a gente chega aqui, nossos traços carregam força sim, existe uma beleza na gente sim, sabe? E isso, eu não vou dizer, eu acho que é importante ser reconhecido, mas não, é crucial ser reconhecido. É crucial ser reconhecido, porque, mano, existe uma beleza, nós somos as palavras de Deus de esperança, muitas vezes, pra muita gente, sabe, esse sorriso largão que a gente tem, puxa, eu acho isso bacana. Eu vou só fazer nós conversamos depois da nossa gravação do vídeo, a gente conversou um pouco sobre esse assunto todo, né? E aí eu comecei a falar com a Gi sobre como é importante a gente se reconhecer e entender que nós, enquanto povo, representamos uma fatia do desejo criativo de Deus. Sim. Assim como o povo, a pessoa branca de olho azul, sim, ela também representa uma fatia desse desejo criativo de Deus, de que Deus fez assim, e de que isso é um reflexo do desejo dele. Ele queria que as pessoas fossem... Essa diversidade. Sim. De que as pessoas fossem diferentes, de que elas carregassem traços diferentes, e é muito louco ver como o negro, em qualquer lugar que ele está, ele carrega uma identidade... Ele carrega algo, quando a gente brinca com isso, o sorriso largo, fala alto, a facilidade com o ritmo. Cara, é uma coisa que o cara pode ter nascido longe de toda essa cultura, desse contexto. Uma musicalidade intrínseca. Tá ali, cara. Sabe? E isso faz parte dessa fatia, é uma fatiazinha desse desejo criativo de Deus. Deus criou a população negra com isso, e é nossa. Sabe assim, como isso é belo, né? Sim. De uma maneira geral, assim. Não sei se eu já pegando o gancho. Deixa só eu claro, falar. por favor. Um único ponto, assim, eu acho que o Dia da Consciência Negra, ele é muito pra gente lembrar, assim, tem o contexto que a gente precisa trazer do racismo, do sofrimento, sempre que ele existe, ele continua, mas eu acho que é uma lembrança, precisa ser uma lembrança dessa beleza que existe, sabe? Sim. Não só da cultura, da raça, mas, do Cristo em nós, sabe? A beleza dele, a majestade dele é refletida em nós também, e isso é maravilhoso. Então, o Dia da Consciência Negra, ele não é só, embora seja importante demais a gente contextualizar, a gente trazer esse cenário, essa história toda, ele é importante demais, as pessoas precisam saber, a gente precisa lembrar disso. Sim. Mas também de valorização. Nossa! Então, o Dia da Consciência Negra, ele não é um dia que a gente precisa única e exclusivamente falar sobre racismo, sobre o sofrimento e a tristeza, sabe? É um dia pra gente lembrar que existe beleza
nos pretos, que existe força nos pretos, que nós representamos, nós somos uma maneira gloriosa e graciosa de o Senhor dizer, existe esperança, sabe? Eu queria só pegar o gancho do que ela tá falando. A Dandara, ela tem 16 anos agora, e ela passou por algumas fases, né? Então, ela, como toda criança negra... Dandara é filha do Diego, viu, gente? É isso aí. Ela tem... Olha que louco, né? Dandara, já deu pra entender. O cara já é, pra quem não sabe, Dandara, a esposa de Zumbi dos Palmares. É isso aí, a princesa, rainha do quilombo. Exatamente. Ela passou por aquela fase também onde ela não queria assumir os traços, né? Então assumiu o nariz era uma questão, o cabelo cacheado e volumoso era um problema e tal. Então ela passou a infância, né, toda... E mesmo tendo você como referência. Mesmo tendo. Porque é muito louco, né? Porque o convívio dela era com as outras amiguinhas. Na escola, as bonecas... A minha mãe, cara, usava black. Agora, olha que louco que vocês estão falando. E isso nunca foi pra mim um fator também motivador para que eu deixasse o cabelo crescer. Então, de verdade, eu tinha preguiça mesmo. Dá trabalho. E aí a Dandara teve essa fase. Depois a Dandara se entendeu uma menina preta. E aí ela começa a buscar essa valorização e ao mesmo tempo um letramento sobre o assunto e tudo. Então ela tá nesse lugar. Esses dias, há poucos dias atrás, a gente começou a conversar sobre. E aí a gente falou sobre racismo, sobre negritude, não sei o quê. E aí eu falei pra ela exatamente isso. Falei, filha, o cuidado que a gente tem que ter é pra não pautar a nossa negritude no sofrimento. Ele é uma realidade. Sim. Acontece. Mas não pode estar pautado na dor. Poxa, eu sou preto, cara, que tristeza, assim, sabe? Eu vou enfrentar. É uma realidade, vai enfrentar. Mas tem toda a beleza que tá por trás dessa nossa... Da negritude, sabe assim? Desse entendimento de quem somos. E, pô, a gente não pode pautar, então, tudo nisso. É uma parte, mas tem todos os outros aspectos lindos da nossa existência. Enfim, só fazendo esse gancho que você falou. Queria fazer uma última provocação aqui, talvez a gente em certa medida já tenhamos colocado isso à mesa, mas queria dar mais ênfase nisso. Eu reconheço, e a gente já ambos reconhecemos aqui em off, que nós, como negros, estamos num lugar de privilégio em relação a quem está lá no ponto de partida. Né? Já conseguimos aí, usando a música do Racionais, né? Tá da ponte para cá e da ponte para lá. Sim. Isso já, a ponte, e aí, para quem não conhece a cidade de São Paulo, a periferia de São Paulo, ela tem uma marca muito forte que são os bairros periféricos, eles estão para lá do Rio, né? E o São Paulo forma um Y ali, Rio Pinheiros, Tietê e Tamanduateí, e isso acaba delimitando o que é a periferia de São Paulo. E é impressionante como, de fato, né, se cria uma barreira que não é física, mas quem está do lado de lá da ponte não se sente pertencente à cidade, aos espaços de cultura, aos espaços acadêmicos e de lazer. De lazer, exatamente. E nós já saímos desse lugar. Então, qual a importância, né, de ser intencional e de ajudar a pessoas que ainda estão com essa limitação que é puramente psicológica, que é puramente uma construção social. E isso foi algo que realmente me fez refletir muito diante do meu silêncio. Muitas vezes, inclusive nesse dia, sabe, de não pelo menos postar um texto, de não pelo menos sentar com alguém e fazer o que nós estamos fazendo aqui agora e conversar e refletir sobre o que foi, o que é, o que foi, né, o momento, o período de escravidão, o que é o racismo hoje e projetar esse futuro que nós almejamos, que é olhar para esse período e falar, uau, passou. Talvez seja uma utopia, né? Mas se a gente não for intencional, né, e sobretudo quem já não está lá no ponto de partida em ajudar essas pessoas a quebrar essas barreiras,
isso nunca vai ser possível. Vocês concordam com esse raciocínio? E onde vocês se enxergam nessa história? Fazendo a vez agora. Vai, por favor. Eu acho que é bem... O próprio Mano Brown, já que você citou Racionais, ele fala que o negro, quando ele vai mudando seu status social, ele vai embranquecendo, né? Então, negros que conseguem cruzar a ponte com mais facilidade vão embranquecendo. E ele fala isso no sentido de esquecer o lugar que veio, esquecer que tem outros lá, né? De essa questão deixar de ser um assunto. Eu não toco mais nesse assunto porque agora eu mudei de status, né? Eu falava disso quando eu estava naquele lugar, agora não. Então eu acho que isso não me diz mais respeito, né? Não me diz, poxa, eu passei disso aí, entendeu? Agora eu venci. Eu venci, né? Eu acho que eu acho que o processo é exatamente o contrário. Conforme a gente vai cruzando pontes, usando essa analogia, já que a gente tem cruzado as pontes, a gente precisa conseguir fazer delas, a gente precisa conseguir abrir acessos, né? Nem que seja do ponto de vista da referência. Exato. Como caramba, alguém chegou lá e continua sendo fiel a tudo aquilo que... A sua história. Tudo. Sua origem. Logo depois, eu sempre tive contato com a música. A minha irmã, eu já até tenho uma música chamada 20 do 4, que conta um pouquinho da minha história. Ela sempre ouviu música preta em casa, e eu cresci na comunidade, né, num conjunto habitacional, então a gente ouvia tudo. Então eu sempre brinquei que eu ouvia James Brown, samba e música da igreja, assim, no mesmo momento. Sim. Então eu sempre tive muito contato com a música negra. E aí, depois de um tempo, eu descobri uma igreja em São Paulo, que era a Igreja Pedra Viva, no metrô Santa Cruz, que era o reduto da galera que fazia música preta cristã. Assim, a Igreja Pedra Viva foi, talvez, o grande marco da música negra brasileira cristã, porque todo mundo é pra lá. Então, só pra gente ter uma ideia do que a gente está falando, eu estava sentado assistindo o culto, especialmente de sexta-feira, que era um culto de evangelismo. Vocês vão entender onde eu vou chegar. E nesse mesmo culto, eu estava sentado aqui, descia para sentar o Krigor e o Péricles. Tô dando, né, a galera do samba. E do outro lado entrava a galera do Racionais e sentava para assistir. Então virou um reduto da música negra. E era muito legal para mim, que era um menino, um adolescente naquela época, que às vezes tinha que fazer uma loucura para conseguir chegar lá de transporte, porque não dava para pagar o metrô e tal. A gente fazia vários caminhos para conseguir chegar. Pode falar que você passava por baixo. A gente passava por baixo, passava 2 na catraca, eu não me orgulho disso. Passava 2 na catraca, descia por trás. É isso aí. Eu também vou confessar esse pecado, já fiz isso. A gente ia para lá e era muito legal, quando eu falo da referência, né? A gente via, através da arte, outros semelhantes naquele lugar de destaque. Você fala, cara, que incrível. Pela bondade de Deus, ao longo dos anos eu fui me tornando mais relevante naquilo e amigo daqueles que eu admirava tanto, e enfim, então tinha essa referência, e eles começaram a ser, aquele lugar começou a se tornar uma possibilidade, sabe? Cara, existem pessoas como eu que também alcançam esses lugares, então eu também posso. Eu estou fazendo esse paralelo com a questão da ponte, né? Perfeito. Que eu acho que é bem esse lugar. Eu converso muito com a Lana sobre isso, né? Eu falo, cara, é incrível como alguns lugares de lazer, de cultura, estão numa região onde a população mais carente disso, às vezes não tem acesso. Não tem acesso. Cara, e às vezes essa barreira é uma barreira até, eu vou falar assim, psicológica. E não é uma barreira real. E é mesmo. Ela só é psicológica. Deixa eu te interromper, só para dar um exemplo que está aqui, do nosso lado, no nosso quintal. Nós estamos no bairro da Vila Leopoldina e do lado de um parque chamado Parque Vila Lobos. Eu morei, né, os meus avós, a minha avó ainda mora no condomínio, que é do mutuário, conjunto habitacional, do extinto Banco Nacional da Habitação, que era o CDHU da época, Coab da época, mas que fica cravado no Alto de Pinheiros, tá? Entre mansões ali e prédios, condomínios de luxo, do lado do parque. E nós temos algumas comunidades aqui no nosso entorno. Comunidades favelas, né, que hoje em dia a gente chama de comunidade. É impressionante como a turma que mora nessas comunidades não se sentem pertencentes a esse espaço, que é só atravessar a rua. Nossa. Eu identificava isso no condomínio, que depois eu fui
passei a morar ali no BNH. Aliás, tem muitos condôminos que já não gostam mais de usar esse nome, Conjunto Habitacional Alto de Pinheiros, né, porque BNH é pejorativo. Então eu identificava isso na molecada que morava ali, que já é uma classe média pura, assim, né? Classe média baixa, talvez. Mas as comunidades, e hoje nós, como igreja, trabalhamos, né, com essa galera, não frequenta esse espaço, que assim, está no quintal. Então é psicológico mesmo. Desculpa barreira... te interromper, não, mas é bem simbólico isso, bem ilustrativo, né? Uma das últimas conversas que nós tivemos foi exatamente sobre o Vila Lobos, né? Eu tava com a minha família lá e eu falei, cara, que louco ver que esse... É lindo o parque, é fantástico, mas a gente não vê a galera querendo ir. E é por isso que eu falo da barreira psicológica, né? Sim. Por não se sentir parte. Sim. Eu não posso acessar esse lugar. Esse lugar não é para mim, não assim, é feito, né? pra mim. Não é feito para mim. Então eu acho que o nosso papel é exatamente esse, assim, de se tornar uma referência e de abrir acesso para que as pessoas também cruzem a ponte, perfeito, né? Fazendo essa analogia, assim, eu acho que é muito o nosso lugar, assim. E acredito, já pegando o gancho, de que nós como cristãos e como igreja precisamos ter essa atitude também intencional nesse sentido. Sim. Né? Uma vez uma pastora branca perguntou para mim qual que era então o papel dela como antirracista, assim. E aí eu lembro que a gente foi muito pontual em dizer que ela precisa entender que ela tem privilégios e utilizar esses privilégios para dar acesso. Legal. Perfeito. É isso. Muito bom. É inevitável, ela tem acesso. Então, através desses acessos que tem, desses privilégios, promover o acesso de outras pessoas pretas para que elas também se coloquem nesse lugar. Perfeito. E estando nesse lugar possam ser a referência para que outras pessoas possam, e enfim, nós já estamos desfrutando hoje de coisas que os nossos pais plantaram, né? Com certeza. Então a gente só está conseguindo... E que não acessaram. Exatamente. A gente só está aqui porque eles também fizeram. Sim. Então acho que a continuidade disso é a gente fazer também algo por esses que estão vindo, enfim. Antes de passar para fazer o raciocínio dela sobre isso, eu só queria chamar a atenção que, por fato de que essa pergunta que essa pastora de pele branca fez para você, já denota que ela está num estágio bacana. Sim. Porque se ela quis saber qual é o lugar dela nesse processo, significa que ela saiu de um lugar que é de negação. Sim. Dessa situação. Só queria chamar a atenção nisso, sabe? A gente vê, infelizmente, e veremos alguns comentários aqui nesse podcast de pessoas que vão dizer que isso aqui é vitimismo, que isso aqui é mimimi, etc e tal. E esse lugar é muito ruim. Isso ainda em mim provoca aquele movimento do pêndulo, assim. Sim. Eu até fiz, brinquei não, é verdade, né? Fiz menção a vocês quando nós gravamos o vídeo aqui para a igreja, né? Que quando eu vejo esses comentários, por exemplo, eu vou lá, antigamente eu ia, escrevia a resposta e apagava, hoje eu só tô respondendo mentalmente umas 15 vezes ainda, mas já não tô fazendo mais o ato de escrever por uma questão de inteligência, né? Justo. Eu acho muito legal, a gente está falando sobre isso em larga escala, eu penso, né? De permitir esse acesso, de ser uma referência para que as pessoas olhem para a gente também e entendam, puxa, não é impossível. Essa virada de chave de que existe uma possibilidade, como você estava falando, pastor. E aí eu fico pensando, puxa vida, qual seria, o meu papel... Eu, Gi, 23 anos de idade, dentro da minha casa, por exemplo, porque eu acho que, eu tenho certeza que o nosso primeiro ministério é a nossa família, né? Então, eu tenho pais separados e eu acho que eu posso falar isso, eu tô trazendo essa fala porque, apesar de eu não... Porque eu acho que eu não vejo como se eu tivesse vivido em uma região super periférica, assim, sabe? De favela mesmo, de comunidade. Não vivi nesse lugar. Mas, como a gente está falando sobre racismo, e que é um racismo estrutural, e que existem comentários fora da nossa casa, como a gente tem referências dentro de casa, mas ainda assim isso parece que não é o suficiente,
né? A gente precisa dessa validação de fora. Então, eu acho que enquanto Giovana, né, dentro da minha realidade, o que eu poderia fazer é pegar as pessoas perto, as pessoas de perto, assim, sabe? Eu não tenho um alcance muito gigantesco, assim. Então eu pego as pessoas de perto. Qual que é a necessidade delas, sabe? O que eu posso oferecer para elas, visto que eu passei por isso, sabe? Eu acho que eu gosto de uma frase que eu acho muito bonita, que que o saldo do cair é mais um florescer. Então, como é que eu floresci nisso? Eu tenho uma irmãzinha de 9 anos de idade, também já comentei com o pastor Diego, que ela, puxa vida, já com 9 anos de idade, passa por algumas situações muito chatas dentro da escola dela, você é o Michael Jackson, esse cabelo, esse aquele cabelo, porque ela também não é preta retinta. Então, eu percebo um trabalho, assim, mas não é um trabalho pesaroso, é gostoso, assim, de trazer isso, o nome dela é Sara, de trazer isso pra ela, sabe? Falar, olha, Sara, toda vez que a gente se vê, a gente tem até um cumprimento, a gente bate cabelo assim, e a gente conversa, e eu pergunto como é que tá a escola, e aí eu deixo ela finalizar o meu cabelo, pra ela sentir a textura do meu cabelo, que é diferente do dela. Então, eu acho que o meu papel porque assim, você é uma figura, posso dizer assim, uma figura pública? Claro que sim. Ele é uma figura pública. Eu não tenho esse alcance, entende? Então eu acho que a partir de agora você vai ter. Milhões de pessoas te verão aqui nesse podcast. Brincadeira. Mas é sério, eu não tenho esse alcance. Então o que eu posso fazer pontualmente? Pegar as pessoas de perto. Gente linda, vocês não vão acreditar, mas acabou a energia e nós estamos finalizando a gravação desse episódio tão rico, tão gostoso no telefone celular do Lucas Wagner aqui. Então eu quero, obrigado, cara, por ter participado desse início dessa jornada no Jesus da Cidade e trazendo essa pauta tão relevante para nós. Conosco. Deixa a sua mensagem final pra galera. Gente, eu só quero agradecer o Dani, né, por estar aqui. Espero que um pouco do que a gente conversou aqui possa acrescentar na sua vida. E é isso aí. A gente ainda tem uma longa jornada, mas a gente acredita que vai dar tudo certo no final. Amém. Gi, brigadíssimo por ter topado participar. A gente começou essa simbiose aqui, né, gravando um vídeo pra igreja. Sim. E eu tenho certeza que foi Espírito Santo mesmo que deu essa direção para que estivéssemos aqui juntos e tratando desse tema. Deixa, por favor, a sua mensagem final aqui para a galera. Mais uma vez, quero dizer que foi uma alegria, né, ter participado desse podcast. E eu acho que o que eu quero enfatizar é que, o evangelho, ele é a resposta. Independente não, acho que as coisas que a gente falou agregam muito, super, mas o evangelho, ele é a resposta mesmo para a erradicação disso. É isso aí, essa é a mensagem final. O evangelho é a resposta. Jesus na cidade sendo a manifestação do amor através da igreja é que vai de verdade trazer equidade, igualdade nessa questão racial do nosso país, e não é uma questão inerente somente ao Brasil, né? Em outras partes do mundo também. Esse foi mais um Jesus na Cidade. Se gostou, curte nós, segue nós, que Deus te abençoe e até o próximo.